Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças entre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. E também vamos falar um pouquinho como é que é feito o diagnóstico. O diabetes tipo 1, geralmente, é o diabetes da criança ou do adulto jovem. O que acontece? No pâncreas, que é o nosso órgão que tem células que produzem insulina, as chamadas células beta, no caso do paciente diabético tipo 1, ocorre uma destruição dessas células que produzem insulina. Então, na maioria das vezes, o paciente diabético tipo 1, ele tem uma destruição dessas células por um processo de autoimunidade do próprio corpo, ou seja, o próprio corpo ataca as células beta e com isso a pessoa não produz mais insulina e desenvolve o diabetes tipo 1. Já o diabetes tipo 2, ele é conhecido como diabetes do adulto. Ele normalmente vai acontecer como reflexo do ganho de peso, mas ele também pode acontecer por uma série de fatores, que a gente chama então que ele é uma doença multifatorial, ou seja, o sedentarismo, o ganho de peso, o estresse, a alimentação errada. Todos esses fatores, junto com uma tendência genética da pessoa, vão contribuir para que o diabetes tipo 2 aconteça. Qual é a principal diferença do diabetes tipo 2 para o diabetes tipo 1? É que o diabetes tipo 2, ele não existe falta de insulina. O que existe é que a quantidade de insulina que o pâncreas do diabético tipo 2 produz é menor do que a necessária para manter o corpo da pessoa. Vou explicar um pouquinho melhor. É como se o pâncreas ele conseguisse produzir insulina para uma pessoa de 80 quilos, mas na verdade ela está pesando 100 quilos, 90 quilos, e com isso o pâncreas ele não dá conta de produzir a quantidade de insulina necessária. O resultado é que com uma quantidade de insulina maior, mas porém não suficiente para aquele peso que a pessoa está naquele momento, o diabetes acontece, porque existe pouca insulina relativa naquele momento. E aí o diabetes tipo 2 surge. Como é que é feito o diagnóstico? Para todas as duas doenças, tanto diabetes tipo 1 quanto diabetes tipo 2, o resultado vai ser sempre o excesso de açúcar na corrente sanguínea, que a gente chama de glicemia. Então, o primeiro diagnóstico a gente dosa a glicemia, ou seja, a glicose no sangue, em 2 ocasiões após um período de jejum entre 8 a 12 horas. Se essa glicose for maior ou igual a 126 mg por decilitro, é feito o diagnóstico. Uma segunda forma de se diagnosticar o diabetes é através da curva glicêmica. A curva glicêmica simplificada que a gente usa hoje em dia, a pessoa toma 75 gramas de glicose e colhe o exame em jejum antes de tomar e depois de 2 horas de ter tomado as 75 gramas de glicose. É um suco bem doce, normalmente os pacientes reclamam bastante, mas a gente precisa para poder fazer o diagnóstico. E aí, se a curva glicêmica vier alterada, é feito o diagnóstico de diabetes. Existe também a possibilidade de você fazer o diagnóstico de diabetes hoje por um exame chamado hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada, que é um exame de sangue. Ele é também geralmente dosado em jejum e se ele vier alterado, acima de 6,5%, é feito o diagnóstico de diabetes também. E finalmente, existe uma quarta forma de diagnóstico de diabetes, que é a coleta de uma glicemia ao acaso, ou seja, de uma glicose no sangue em qualquer momento, não necessariamente em jejum, e se ela for maior ou igual a 200 mg por decilitro, é feito o diagnóstico de diabetes. E é isso por hoje, muito obrigada pela atenção.